Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos do grupo Fraterno Irmão Aniceto. Boa noite, meu querido irmão Sérgio. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje junto a vocês, para que nós possamos juntos estudar a doutrina espírita, notadamente o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra basilar que tem como sua principal função proporcionar a cada um de nós, logicamente, conhecimento do cristianismo sobre a luz da doutrina espírita, para que nós possamos, então, poder estabelecer no nosso interior as renovações, as mudanças tão necessárias para que nós possamos nos transformar e, dessa forma, então, nós possamos ajudar na transformação da sociedade em que nós vivemos. Hoje nos foi solicitado que pudéssemos estudar juntos do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item em que ele tem como título, certo? Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Reconhece-se o verdadeiro cristão por aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E também vem alertar para cada um de nós: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quando eu tive a oportunidade de receber do querido Sérgio o tema dessa noite, eu me lembrei de um pequeno livro que eu tive acesso logo no início da minha imersão dentro da doutrina espírita, um livro de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, Contos e Apólogos, que traziam diversas histórias muito educativas. Eu fui muito agraciado em poder ter recebido esse livro. Hoje, quando eu vou consultá-lo, ele está lá bem, certo, tipo os livros antigos que ficam, certo, bem escurecidos. Eu gostaria de iniciar a nossa reunião da noite de hoje, se me dão licença, para que eu possa ler para todos, porque é uma leitura, é uma história que merece para que ela seja mais analítica possível, para que nós possamos dar a ilustração tão importante dentro do tema dessa noite, e nós não vamos estar falando de outros religiosos, de outros seguidores de outras religiões, mas notadamente de nós espíritas. E eu, então, vou ler essa história de Humberto de Campos, que tem como título, né, dentro do livro dos Contos e Apólogos, A Ficha, a qual peço a vocês que prestem atenção, acompanhem, para que nós possamos, depois, retirar dela ensinamentos que hão de nos ajudar a poder, certo, facear a esse tema tão importante da noite de hoje. João Mateus, distrito pregador do Evangelho na seara espírita, na noite em que atingiu meio século, 50 anos de idade, no corpo físico, depois de ter orado ou participado de uma reunião bastante fraterna com os amigos, foi deitar-se. Ele sonhou, então, que alcançava as portas da vida espiritual e, deslumbrado com a leveza de que se via possuído, ele intentava alçar-se para melhor desfrutar a excelsitude do paraíso. Quando, então, um funcionário daquela passagem celeste, ou seja, João Mateus estaria dentro daquela figuração que nós temos na porta do céu, e quando ali ele está, um funcionário ali postado se aproximou e, então, a lembrar-lhe solícito, disse: João, disse então o porteiro celeste para João,
Para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, acho que convém uma visita de olhos ou uma vista d'olhos em sua ficha. Essa é aquela figuração em que todos nós temos uma ficha que vão sendo anotadas todas as nossas vidas, todas as nossas atitudes. E o viajante João recebeu o primoroso documento, em cuja face ele leu já espantado. Ali estava todo o seu currículo. João Mateus, renascimento na Terra em 1904. Berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, que privilégio, né? Excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual, e continua. Nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Casou-se aos 25 anos, em regime de escravidão da mulher. Católico romano até os 26. Presenciou sem maior atenção 672 missas. Aos 27 de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Continua o relato, a ficha, as anotações na ficha de João Mateus. Após, então, a entrada no Espiritismo, compareceu a 2.195 sessões de Espiritismo sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Abro um parênteses, por isso que eu me lembro sempre dessa história. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador. Começa assim e continua assim o relato. Polemista cauteloso. 4 filhos. Boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos. Refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviços aos outros. Muda agora as características. Nunca percebe se ofende ao próximo através da sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre nós, homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico sob o constante amparo de Jesus através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor que ultrapassa os 6 milhões de reais
e guarda em conta de lucro particular, de reserva, a importância de R$ 1.300.000. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados, de doentes, deu durante toda a vida R$ 9.000. Para cooperar no apostolado do Cristo, ofereceu R$ 1.200 em obras de assistência social. Quando então o porteiro celeste quer continuar, e vai então escrito lá, débito. Quando então João Mateus ia ler o item referente às próprias dívidas, fortemente impressionado, João acordou, antes de se fazer o relato dos seus débitos. João estava dormindo, agora acordou. E era manhãzinha. À noite, bem-humorado, reuniu-se aos companheiros, relatando-lhes a ocorrência. Estava transtornado, dizia. O sonho o modificara-lhe o modo de pensar. Consagrar-se-ia agora durante a trabalho, mais vivo no movimento espírita. Pretendia então renovar-se por dentro, reuniria agora palavra e ação. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas que desde muito desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era, de certo, um aviso precioso. E, após contar o sonho para os seus companheiros, sorridente, despediu-se dos irmãos de Ideal, solicitando-lhes novo reencontro para o dia seguinte, quando então esperava assentar as bases, os projetos, o plano da obra que se propunha levar efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram a porta, vitimado por um acidente das coronárias, ou seja, um infarto fulminante, João Mateus estava morto. Essa é uma história que me tocou muito desde quando eu a li pela primeira vez. Porque eu nunca a esqueci durante a minha jornada dentro do Espiritismo, de fazer sempre uma reflexão sobre o nosso próprio comportamento, o meu próprio comportamento, diante de tudo aquilo em que nós recebíamos dessa doutrina maravilhosa, para fazer e nos perguntar intimamente se nós estamos somente na superficialidade da religião que estávamos agora professando. E é justamente esse grande alerta que todos nós devemos ter com cada um para fazer essa autoavaliação. São muitas as surpresas ocorridas daqueles que desencarnam e quando chegam, como está aqui figurado, no mundo espiritual, se surpreendem, pois às vezes achamos de que estamos aptos a adentrar o paraíso. E quando na realidade todos nós sabemos de que não há nenhuma possibilidade mágica de alcançarmos alturas vibracionais sem que nós tenhamos a verdadeira bagagem constituída e construída não por crenças,
não somente pelo conhecimento, mas pela prática, pelas obras que todos nós devemos estabelecer com tudo aquilo que recebemos do cristianismo e da doutrina espírita. Então, é de uma felicidade muito grande, quando então, em uma frase muito fácil, nem todos que dizem Senhor, Senhor, como eu, como muitos, entrarão no reino dos céus, ou seja, alcançarão a qualidade da consciência, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E todos nós temos consciência e ciência do que vem a ser essa vontade do Pai, que veio trazido pelo nosso querido irmão e mestre Jesus, em que aqui estabeleceu a árvore do cristianismo, para que cada um de nós pudesse, então, divulgá-la, multiplicá-la, mas principalmente ao receber os frutos do cristianismo, que eles possam fazer a nossa transformação e que nós possamos, nessa nossa transformação, confessá-las em obras. Existe uma passagem evangélica que também entendo ser muito interessante, porque é importante que nós possamos ter a nossa atenção chamada para que nós não sejamos surpreendidos. Veja, João Mateus era muito novo, com 50 anos. Quando ele, então, ele é despertado para a sua própria realidade, viu de que ele tinha a religião muito mais como verniz, mas tinha todo o conhecimento necessário, trazido principalmente pela obra do Espiritismo, para que ele pudesse, ele tinha essa consciência, pelo menos estudou, o sentido verdadeiro da fé. Nós mesmos já recebemos de Tiago, fé sem obras é morta. Emmanuel, em um certo momento, ele nos demonstra, de uma forma figurada, o que vem a ser o sentido da fé. E ele diz que a fé pode ser, muitas vezes, visualizada como uma figura geométrica, como a figura do triângulo, em que num vértice está, primeiro, o conhecimento. Conhecer é necessário, mas não é suficiente. Para depois ligarmos no outro vértice desse triângulo com a razão. Fé cega é extremamente danosa e perigosa. Por isso, então, Kardec estabeleceu fé racional. A fé que pode facear constantemente a razão. Fé, conhecimento, razão. Mas falta completar este triângulo, o que vem a ser as obras. Fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. É por isso, então, que nós vamos encontrar essa passagem evangélica, quando, então, nós vamos escutar em uma das passagens evangélicas que diz, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se no trono de sua glória, reunido diante dele todas as nações, ou seja, nós, ele irá separar um dos outros. Como pastor, separa os bodes das ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do meu reino, que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Todas essas colocações
são efetivamente a demonstração de que nós temos verdadeiramente erigido em nós o verdadeiro sentido da caridade, que é a grande obra que todos nós temos que inicialmente estabelecer dentro de nós, para que nós possamos então colocá-la para fora. Quando se fala em obras, nós imediatamente vamos nos ver ligados a alguns outros termos, como reforma, como renovação, como a construção. E uma das coisas que sempre são nos solicitadas é o quê? A grande obra da reforma íntima, da reforma interior, da renovação. O que vem ser reforma é destruir, e nisso, então, nós temos que fazer essa grande obra de destruição das paredes das imperfeições morais para construir dentro de nós os pilares das virtudes. Sim, porque somente assim nós estaremos demonstrando de que o conhecimento se tornou uma obra interior para cada um de nós. As obras, às vezes agora fora do campo íntimo interior, ela começa a fazer na construção exterior, talvez a construção de um lar, não é de uma casa. A casa é construída por tijolos. O lar é construído por sentimentos. Vejam, na própria figura trazida na história de João Mateus, ele, como um espírita, como um palestrante, não se esforçou, não levou tudo isso para os seus próprios 4 filhos. Então, a obra de renovação, a obra de construção, ela tem que ser feita, muitas vezes, àqueles que estão ao nosso lado. É isso que o mundo solicita de cada um de nós. Quando nós falamos da renovação, na reforma, na transformação, é justamente com a obra individual de cada um de nós. São Paulo, ou Paulo, também nos traz uma grande lição a respeito da caridade, porque a caridade é justamente a grande obra. E é importante que nós possamos ter, apesar de termos falado sobre esse tema anteriormente, mas a grande obra a ser demonstrada pelos cristãos é a caridade. O que vem a ser a caridade? Então não adianta achar que aqui também, nem todos que fazem a caridade da maneira que às vezes os fariseus faziam, que era simplesmente para aparecer, para ter a condição exterior. Não, isso não é caridade. A caridade é algo que sai de dentro. A caridade é algo que vem lá do nosso íntimo. E por isso, então, o sentido maior da caridade, aí está perguntado a próprio Kardec, qual é o verdadeiro sentido dessa obra caridade? Benevolência para com todos, indulgência com os defeitos alheios, perdão das ofensas. Paulo, a respeito, muitas vezes, dessa distorção que temos dos aspectos da religião, em que às vezes achamos que o fato de sermos simplesmente espíritas, católicos, evangélicos, ainda que sejamos pastores, ainda que sejamos palestrantes, ainda que sejamos padres, mas não é o aspecto exterior, nem mesmo quando nós possamos deter de coisas extraordinárias à visão, aos olhos de exterior. E assim, então, por isso, Paulo foi muito feliz quando ele disse, olha, se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver a caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine.
seja, ninguém escuta. Ainda que eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. E ainda que se eu distribuísse todos os meus bens, como aquele jovem que perguntou a Jesus, mestre, eu tenho seguido todos os mandamentos, o que é que então eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? Vá, vende, dê tudo para os pobres, e vem, não. Ele ainda não tinha identificado em si a obra do desprendimento. Ele estava preso nas paredes da prisão à matéria. E Paulo então disse, ainda que se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. Portanto, meus queridos irmãos, a grande obra de edificação que todos nós temos que buscar construir em nós é a obra do amor, que tem na caridade a maior das suas expressões, mas a da verdadeira caridade. É aquela caridade do bom samaritano. Dentro desse escopo dessa lição de hoje, nós vamos voltar lá na parábola do bom samaritano, quando Jesus, então, é perguntado por um doutor da lei, aquele que achava de que ele iria para o mundo espiritual, pois ele estava dentro de uma condição mais acima de todos, pois ele era um doutor da lei, um conhecedor de toda a lei. E ele assim mesmo pergunta, para tentar, às vezes, provocar a Jesus, mas não é, isso tudo vem da didática que foi feita para nos ensinar. Jesus, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus diz a ele o que todos nós também temos consciência. Vê o que é que está escrito na lei. O que é que está escrito na lei? Amarás a teu Deus de todo o teu amor, de toda a tua compaixão, e ao próximo como a ti mesmo. Faz isso, e será salvo. Faz isso e alcançará o reino dos céus. Da mesma forma nós, então não nos iludamos. E esse que aí está, para tentar ainda mais burilar a Jesus e fala, tá bem, então quem é o meu próximo? E aí dentro dessa edificação, dessa transformação, dessa grande obra de transformação que devemos fazer, é todos nós reconhecermos justamente quem é o nosso próximo. O nosso próximo não é como muitas vezes pensava aquele doutor da lei, aquele fariseu, que eram só os judeus. O nosso próximo são todos são nossos irmãos. Então não adianta com que nós possamos ter todo o conhecimento, irmos às reuniões espíritas, e fazermos palestra, tomarmos passe e tudo, se lá fora nós agirmos como este da parábola do bom samaritano, em que o homem cai, assaltado, agredido, roubado, retiram-lhe tudo, deixam-lhe nu. E naquele momento em que passam os conhecedores da lei, da religião, ainda que conhecessem o próprio cristianismo, veem aquele homem sofrido, tanto um quanto o outro, dois personagens vão embora. E justamente aquele que talvez não tivesse nenhum conhecimento, vê o que ele sente? O sentimento de compaixão, o sentimento de fraternidade, pois ele tinha dentro dele construído essas virtudes, os pilares da virtude. Então, para que nós possamos encerrar, existe uma diferença grande entre religião e consciência religiosa. Religião é um modo de crer. Consciência é um modo de ser. Que nós possamos edificar a grande obra do amor em nós.
E ela, tal qual as construções físicas, são muitas vezes erguidas tijolo a tijolo, pois nós estamos nesse processo evolutivo de cada dia buscarmos crescer paulatinamente, construir essa parede, para que assim nós possamos nos tornar verdadeiramente verdadeiros cristãos. Cristãos esses que são os mais beneficiados, pois lembremos de Jesus quando ele fala sobre edificação. Aquele que escuta as minhas palavras e não as praticam é tal qual aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Vem chuvas, vem ventinhos, ela não suporta. Agora, aquele que escuta as minhas palavras e as praticam é tal qual aquele que edifica a sua casa, constrói a sua casa, faz a sua obra sobre a rocha firme. Vem chuvas, vem tempestades, ele suporta. Grande beneficiário somos nós. E, logicamente, com a edificação das virtudes em nós, nós estaremos, então, ajudando a construir um mundo virtuoso, fraterno, harmônico, aí sim, verdadeiramente cristão. Que Deus nos abençoe, que possamos se acreditarmos naquilo que aqui estamos tentando transmitir. Procuremos nos esforçar em edificar a grande obra do amor em cada um de nós. Muita paz para todos.